Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu, diga comigo, eis-me aqui. Escreva do lado: essa sempre será a resposta daquele que serve ao Senhor. Amém? Sempre será a resposta daquele que serve ao Senhor. Eis-me aqui. Se alguém disser algo diferente para você, é pai da mentira. Então ele diz: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único, ou o teu unigênito filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Só que você vai ver que na verdade ele disse Jeová Jiré, que quer dizer o Senhor proverá. Amém? Daí dizer-se até o dia de hoje no monte Jeová Jiré, ou seja, o monte do Senhor se proverá. Amém? Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração a tua palavra, pelo teu Espírito Santo me dá, Senhor, toda a hermenêutica, todo o entendimento necessário, Pai, que eu seja cobertado, Pai, pelo teu Espírito, para entender as riquezas mais profundas que o Senhor tem destinado através desse texto para a minha vida espiritual, para a minha família, para que haja, Senhor, mantimento na minha casa, para que haja salvação no meu lar, para que, Senhor, a multiplicação, o dom da multiplicação que vem do Senhor,
ele venha a ser exercido dentro do contexto da minha vida cristã. Que eu não seja mais um, mas que eu seja, Senhor, o crente Abraão, Pai. Que eu seja descendente deste homem, que eu tenha a visão deste homem, que eu tenha o coração deste homem, que eu tenha, Senhor, realmente no meu entendimento, a percepção espiritual que ele teve ao ouvir a Tua voz. Diga em nome de Jesus, diga amém. Pode sentar. Deus, Ele usa a quem Ele quer. Quem já ouviu essa frase? É uma frase de retórica cristã, evangélica, né? É um jargão já. Mas eu discordo só num ponto nessa frase. É que, claro que Deus usa quem Ele quer. Mas será que todos querem ser usados por Deus? Será que todos têm a visão de serem usados por Deus, para Deus? Como eu digo, em Cristo, por Cristo e para Cristo? Então, Abraão é um desses caras que se desprende de tudo para ser usado. E a Bíblia diz que dos patriarcas, ele foi um dos maiores patriarcas. Quando você vai fazer uma leitura minuciosa do texto, você vai ver, a visão desse homem é fantástica. E eu começo hoje a preleção falando de 3 características que são fundamentais na vida deste homem. A primeira coisa, Abraão creu em Deus totalmente. Sabe, é fundamental para o meu relacionamento com Deus que eu creia em Deus totalmente. Conversando com um irmão aqui, eu disse: amado, você deveria lançar a sua vida realmente aos pés do Senhor, voltar para Cristo, deixar o pecado, deixar o mundo. O irmão que está afastado de Cristo, ele disse: pastor, eu estou querendo sentir, eu quero sentir, eu vou ao culto para sentir, para que Deus fale realmente comigo, eu quero sentir Deus novamente. E eu disse: não, querido, já começou errado, porque quando eu preciso sentir é sinal que eu não creio. Quando eu creio eu não preciso sentir, porque a fé é um firme fundamento. Diga, a fé é um firme fundamento. Então, irmãos, nós não pisamos no chão pela manhã porque o chão está lá. É que antes da gente botar os pés no chão, a gente já sabe que ele está lá. E a gente já sabe que ao pisar, nós não vamos afundar, diferentemente da água. Então a fé é um firme fundamento. Abraão, ele creu em Deus totalmente. E isso mudou o contexto de vida desse homem. Isso mudou a perspectiva de vida desse homem. Isso mudou as diretrizes do seu coração. Sabe, irmão, ele poderia ser outra pessoa, ele poderia vivenciar outra realidade, ele poderia compartilhar de outra religião, ele poderia se expressar de outra forma, mas ele resolveu crer em Deus totalmente. Diga para o seu irmão: irmão, você já pelo menos uma vez tentou crer em alguma área da sua vida em Deus totalmente? Por que muitas vezes a gente não alcança algumas coisas, irmãos? Será que a gente crê em Deus totalmente? Ou será que quando as coisas vêm até nós não confiamos, nós nos desesperamos e muitas vezes pensamos: o que Deus está fazendo? O que Ele está fazendo agora? Você imagina que quando Deus se aproxima de Abraão, Deus não vem até ele de outra forma, mas vem com aquela voz divina. E Abraão responde: Senhor, eis-me aqui. Imediatamente, quando ele diz eis-me aqui, Deus já vai logo abordando com Abraão um relacionamento de nível muito alto. Olha só, diga: eis-me aqui. Mas diga bem forte: me dá o teu filho. Que coisa, hein? Isso é subir o nível, sim ou não? Deus já vai dizendo: me dá o teu filho. E eu não vejo, e não tem no perfil desse homem a dúvida. A Bíblia diz que o que realmente fez a diferença é que Abraão, nessa hora, ele é obstinado em obedecer a Deus. Ele se submete totalmente à ordenança.
E essa obediência fê-lo levantar, veja aí no texto, verso 3, levantou-se, pois, quem? Abraão, de que hora? De madrugada. Então ele se levanta, pronto para colocar tudo aquilo que ele mais amava no sacrifício. Tudo que ele mais amava, tudo que ele possuía de maior valor, ele estava ali pronto para fazer o quê? Colocar sobre o altar. Diga, colocar sobre o altar. Abra em Romanos 12. Olha, quando Paulo fala sobre a fé abrâmica, ele diz: rogo-vos, irmãos, pois, pela compaixão de Deus, versículo 1 e 2, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Escreva, fé racional, fé inteligente. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Metanoia no grego, transformação. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ele está falando de mudança de mente. Irmão, se não houver uma mudança de mente, não tem salvação para você. Se não houver mudança de mente, não tem cura para você. Se não houver mudança de mente, não vai haver prosperidade na sua vida. Se não houver mudança de mente, não vai haver arrebatamento. O arrebatamento não é para os crentes, não é para os evangélicos. Sai dessa visão, cara. Ah, eu sou crente, eu sou da Assembleia de Deus, vou para o céu. Vai não. O inferno está lotado de assembleano, irmão. Dá na canela do cão de tanto assembleano que tem no inferno. Pastor nem se fala. Então sai dessa visão que tu vai para o céu porque tu é evangélico, porque tu é da Assembleia, porque tu é da Batista, porque tu é da... Ah, não vou fazer propaganda não. Sai dessa visão porque não é isso. Nós estamos falando de mudança de mente. Se você não muda a mente, se você só aderiu a uma igreja, a uma religião, a uma denominação, mas você não mudou, não foi transformado, nada, absolutamente nada você vai ter direito. Você não vai ganhar nada. Aliás, tem muita gente que está na igreja sem ganhar nada há muito tempo, sim ou não? E fica perguntando, mas o que é que eu ganho indo para aquela igreja? O que é que eu ganho dando dízimo e oferta na igreja? O que é que eu ganho? O que é que eu ganho? Não ganha nada, você é só religioso. Você não vai ganhar nada, você vai continuar um miserável, pobre, cego e nu. Está lá em Apocalipse. Você só vai ganhar alguma coisa, diga para o seu irmão, quando você mudar a sua mente. É aí que as coisas vão mudar, é aí que tudo vai acontecer. Só que Abraão teve uma sacada que você não tem. Você está há 10, 15 anos, 20 anos na igreja e não teve essa sacada. E Abraão logo na primeira ele foi e disse, opa. Sabe qual é a sacada? É que ele não esperou. Peraí, eu vou esperar primeiro Deus falar comigo, e eu vou passar pelo batismo nas águas, depois vou buscar o batismo no Espírito Santo, eu vou fazer o curso de novos convertidos na igreja, eu vou fazer o curso disso e daquilo outro, eu vou passar aí 1 ano, 2 na igreja sentado ouvindo o pastor, aí quando eu sentir de Deus eu vou começar a fazer a obra, vou começar isso e aquilo outro, tudo paulatinamente de acordo com o seu tempo. Não. Abraão ouviu o chamado e imediatamente obedeceu o Senhor. A sacada de Abraão foi muito grande. Cara, por que eu vou perder tempo? Quanto tempo você está perdendo da sua vida, sendo apenas e mais um frequentante de igreja? Quanto tempo você está perdendo só vindo ao culto, sem agir a fé, sem viver a fé, sem mudar, sem transformar as coisas? Deus quer ver você para cima e não para baixo, por cima e não por baixo. Ele disse, te porei por cabeça e não por cauda, te colocarei por cima e não por baixo. Mas quando que as promessas de Deus começam a acontecer na vida de Abraão? Imediatamente. Quando que as promessas de Deus começaram a acontecer na sua vida? Eu não sei, você sabe?
É uma questão de atitude, querido. Você está esperando muito para fazer a vontade de Deus, e Deus não quer esperar por você, Ele quer que você faça. É diferente. A Bíblia diz que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então você vai ter que fazer a vontade de Deus. Só que você está esperando ainda o seu tempo de fazer a vontade. E Deus não quer esperar por nada disso. Aliás, Deus nunca esperou por nada disso. Primeira coisa é que Abraão, ele creu totalmente. Ninguém muda sem crer. Diga, ninguém muda sem crer. Ninguém muda sem crer. Mais uma vez, ninguém muda. Ninguém muda sem crer. A segunda coisa, Abraão, ele tinha uma característica fundamental. Para onde ele ia, ele estabeleceu o reino de Deus. É incrível isso. Sempre. A gente tem que perceber o chamado de Abraão dessa forma. Eu vou me apropriar muito da pessoa para depois falar do sacrifício. Então, veja aí, por favor, Gênesis capítulo 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali o que, pessoal? Um altar a quem? Ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente. E edificou ali o que, pessoal? Um altar ao Senhor. E ali ele fez o que? Ele invocou o nome do Senhor. Amém ou não amém? Agora veja Gênesis, capítulo 13. Verso 1. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul. Se você ler no 12, ele ainda no lado do sul, ele vai edificar o altar. Ele e sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Deus estava abençoando o cara é o cara, né? E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde, a princípio, olha por que o cara era rico, por que ele era próspero. A princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome de quem? Do Senhor. Então ele passava no norte, edificava um altar. Passava pelo sul, edificava um altar ao Senhor. Amém? Irmão, quando você vai visitar a sua família, você edifica um altar lá? Quando você vai visitar o seu vizinho, você edifica um altar lá? Quando você vai lá na empresa que você trabalha, você tem edificado um altar ali? Quantas pessoas você se relaciona que você já poderia ter edificado o altar do Senhor ali? É incrível que Abraão não perde o tempo e nem a oportunidade de edificar ao Senhor um altar. Quantas pessoas se relacionam com a gente deve edificar o altar. Pastor, o que eu faço? Qual é o produto? O que eu compro para edificar o altar? É ouro, é prata, é bronze? É não, querido, é Cristo. Para onde você vai, com quem você fala, o coração de quem ouve tem que ser edificado. O altar do Senhor tem que ser edificado. Se eu for comprar pão numa padaria, eu tenho que edificar um altar para o caixa, eu tenho que edificar um altar lá para o cara do balcão. Se eu for ao banco sacar um dinheiro ou pagar uma conta, eu tenho que edificar com o gerente. Sabe, se eu vou visitar a sogra, que vamos falar da sogra, coitada, eu tenho que edificar um altar na vida dela. Porque, irmãos, nós perdemos tempo e oportunidade. A gente não tem observado as oportunidades que Deus tem dado para edificar altar. Quantas almas, quantas pessoas nós poderíamos ganhar para Cristo se a gente entendesse que para onde a gente vai, com quem a gente fala, é momento de edificar um altar. É oportunidade de pregar o evangelho, é oportunidade de transformar a vida, de levar a metanoia de Deus, de levar a cultura de Cristo, de implantar no coração de pessoas a sã doutrina. Ah, pastor, sabe o que é? Porque eu nunca tenho tempo, mas Abraão era um homem próspero, por quê? Porque primeiro, Abraão creu em Deus totalmente. Então, ele prontamente ouviu o Senhor.
e totalmente creu no Senhor. E a segunda coisa, ele edificava o altar ao Senhor. Ele era um homem que, prognosticamente falando, quem o via tinha que ver a obra de Deus nele. E isso é importante, estabelecer, diga estabelecer, o reino de Deus. Veja aí em Gênesis 13, versículo de número 18. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. E o que ele fez então? Quando ele muda a tenda, ele faz o quê? Edifica ali o quê? Um altar ao Senhor. Amém ou não amém? Vai lá em Gênesis 22, 9. Gênesis 22, 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão um altar. Porque, irmão, Deus chamou ele para o sacrifício, mas Abraão já tinha costume, já tinha o contato com isso. Não é estranho para Abraão o que Deus estava falando com ele. Olha, Deus pediu a ele o sacrifício. Mas, pastor, está aí no texto, não está que Deus pediu um altar? Não está, filho? Lê aí no texto que Deus pediu um altar. Não está, pessoal? Sim ou não? Fala comigo, sim ou não? Não. Sabe por que Deus não pediu o altar? Porque era de Abraão erguer o altar. Era próprio do crente Abraão honrar a Deus, onde chegando ele erguia o altar. Então Deus não precisava pedir o que ele já dava. Era fato. Era parte dele levantar o altar ao Senhor. Eu pergunto, irmão, é parte sua? É fato da sua vida cristã? Faz parte de você honrar a Deus em todas as coisas? Honrar a Deus na sua vida conjugal, espiritual, emocional, financeira? É fato que Deus, quando vê em você, Deus não vai precisar que você pedir, olha, me ergue um altar na casa da tua sogra, porque você lá já ergueu, e tua sogra olha para ti e diz, este é um ungido do Senhor, esta é uma ungida de Deus. Abraão não precisou ser, ordenado o altar, porque o altar já faz parte dele, e o altar tem que fazer parte de nós. Amém? Mas o que Deus ordenou a Abraão foi o sacrifício. E mesmo assim, quem já tem o altar para o sacrifício já não é tão difícil de entender. Se eu já estou pronto para o sacrifício, irmão, é só correr para o abraço, sim ou não? Mas tem gente que quando Deus chama para o sacrifício, espera aí, Senhor, espera aí que eu não tenho nem altar para isso. Traduz para mim, pastor. Espera aí, pastor, espera aí que eu ainda não tenho nem coração para ouvir isso. Aquele jovem rico que Jesus disse, olha, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Lembra? Ele fez ou não fez? Não fez, porque ele não tinha altar para isso. O coração dele não estava pronto para isso. Ele não tinha construído uma estrutura espiritual, emocional, uma visão de Deus para receber a ordem de Cristo. Quantos Jesus disse, olha, larga tudo e me segue, eles não seguiram. Quantos não se tornaram discípulos de Cristo porque não tinham altar para isso, não estavam prontos para isso, não tinham erguido a Deus algo no coração, o coração não estava pronto para servir o Senhor, filho. E tem uma coisa, quando a gente constrói o altar é de quem? É de Deus. E jamais, em tempo algum, de forma alguma, eu posso destruir a obra do Senhor que foi erguida. Eu não posso demolir o altar de Deus. Tudo que Deus constrói na nossa vida, no nosso coração, o chamado de Deus para a nossa vida espiritual, para a nossa vida ministerial, ele não pode ser demolido. Se Deus te deu um chamado, esse chamado tem que ser levado até a glória. Eu vejo muita gente desistindo do chamado, da obra, do propósito, do sacrifício, porque o altar foi destruído. Com o quê? Pessimismos, altruísmos. Sou eu e não Deus. Não é uma visão cristocêntrica, mas do homem. É o antros. Eu e eu. Você tem destruído o seu altar. Ou melhor, o altar que Deus quer que você tenha. O seu coração tem sido demolido. O templo e morada do Espírito tem sido aviltado. Por quê? Porque a estrutura espiritual que você tem que ter no coração para ouvir a voz de Deus
e dizer, diga, eis-me aqui, Senhor. Bem alto. Me dá o teu filho. Você tem estrutura para ouvir isso? Se Deus te pede o dízimo, a oferta, você fica se balançando. Se Deus diz para você evangelizar, você diz que não tem tempo. Se Deus fala para você largar o cigarro, você diz, eu não consigo, meu pastor. Eu não consigo deixar a droga. Eu não consigo deixar o cigarro. Eu não consigo deixar a prostituição. Pastor, eu não consigo deixar lascívia. Sabe, pastor, é que eu gosto desse tipo de roupa. Irmão, cadê o teu altar para Deus? Eu quero falar de Abraão, porque Abraão não é esse cara que você, sabe, não é só aquela visão daquele homem que pegou o filho e levou para você. Não, ele é um cara que creu em Deus totalmente, ele lançou sua vida para Deus, é tudo ou nada. Ele creu no Senhor totalmente. Senhor, se é isso que o Senhor quer para mim, então eis-me aqui, Senhor. O eis-me aqui de Abraão não é o eis-me aqui de muito crente, meia tigela e meia pataca, que diz eis-me aqui, mas nunca está à disposição de Deus. Nunca. Diga, Abraão estabeleceu o altar de Deus em seu coração. Em cada lugar por onde ele ia, o altar foi levantado. Você sabe que, uma curiosidade, o lugar do sacrifício de Isaac foi o mesmo lugar que Davi um dia teve que comprar com um bom preço. Sabia disso não? Foi o mesmo lugar, nas terras de Moriá. Davi olhou para aquele lugar e disse, peraí, eu não posso pegar isso aqui de graça não. Porque um dia o pai Abraão veio aqui e fez um sacrifício grande. E se eu quero aplacar o mal de Israel, eu vou ter que comprar pelo um preço alto, justo. Eu vou ter que pagar por isso. E o lugar do sacrifício de Isaac foi o lugar que Davi vai e compra lenha, e compra os animais, e faz sacrifício para aplacar a ira de Deus. Que coisa forte, né? Como que Davi podia receber um lugar de sacrifício gratuito? A gente às vezes quer as coisas de graça, sem pagar nada, sem ter nenhum investimento, né? Ah, como seria bom se você saísse ali na porta e tivesse ali uma SW4 instalando de nova, esperando por você, e um cara com a chave dizendo, ganhou. Mas você jamais saberia o valor de conquistar aquilo. Você jamais teria a noção que eu tenho do que é trabalhar 47 anos para comprar. Você não sabe isso. E eu digo para você, só quem conhece o sacrifício tem o valor do altar. Amém? Só quem conhece o sacrifício tem o valor do altar. Sabe valorizar o altar. Sabe guardar o seu altar. A Bíblia diz, sobre tudo que tu deve guardar, guarda o teu altar, o teu coração. Se você não valoriza o seu coração, o seu altar, é porque você não sabe o tamanho do sacrifício de Deus por ele. Terceiro ponto, diga, Abraão era grato a Deus e ele era proativo para contribuir. Tudo que Deus ordenou, Abraão fez, tudo. E eu queria falar sobre isso agora, em rápidas palavras. Diga, Deus ordenou a Abraão um sacrifício. Diga, Abraão, ele creu, e isso lhe fez ser justo ou justificado. Diga, a fé é preciosa. Diga, a fé é preciosa. Grandes obras não podem ser feitas sem uma grande fé. Amém? Abra aí, por favor, a sua Bíblia em Hebreus 6. Por isso, olha o que é escrito aqui. Nós temos que ter uma fé madura, irmão. Olhe, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Diga, perfeição.
não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Pastor, o que quer dizer isso? É não ficar nesse vai e vem. É não ficar se desviando e voltando para a igreja, se dizendo, voltando para a igreja, se dizendo, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. E toda hora, tu perde tanto tempo nesse vai e vem, que tu não constrói nada. Quem quer construir alguma coisa? Quem quer ser vitorioso na vida cristã, na vida espiritual, na vida financeira, na vida conjugal, e etc. Vai, diz, eu quero. Mas para de perder tempo. Esse teu vai e vem no mundo, na cachaça, na prostituição, no cheiramento de droga, isso está tirando o tempo que você tinha e a oportunidade que você tem. Hebreus diz, é impossível agradar a Deus sem fé. Você não tem agradado a Deus, por quê? Porque esse teu vai e vem, esse teu movimento mundano, tira de você o tempo e a oportunidade, são duas coisas fundamentais. E nós estamos tendo aí a criação de crentes que são totalmente diferentes da visão de Deus. Quando uma pessoa não vive a fé, ela vive na lembrança do que foi. Quando uma pessoa não vive a fé, ela vive pensando no que poderia ser. Quando uma pessoa vive a fé é diferente. Ela estabelece o reino de Deus na sua vida. Amém? Vamos lá. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Para aí, pastor, o que quer dizer isso até agora? Quer dizer que eu nunca mais vou ter oportunidade de arrependimento? Não, ele está dizendo, para com isso. Ele está dizendo que não quer mais esse negócio. Ele está dizendo que é impossível, irmão, que você diga que conhece o reino de Deus, as coisas de Deus, e viu nessa e cai e levanta. Você não vai alcançar nada com Deus desse jeito. Amém ou não amém? Então, é impossível que você, que provou a boa palavra de Deus, o poder do século futuro, aí você fica nesse negócio de, eu estou fraco, eu estou forte, eu estou fraco, eu estou forte, eu caí, eu levantei, eu caio, eu levanto, eu caio, eu levanto, eu estou fraco, eu estou forte. Para! Deus não vai operar em você assim. Porque, diga, a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. A terra recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos, é o quê? Reprovada. Quem quer ser a terra abençoada, levanta a mão. Mas se você for espinhos e abrolhos, a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Pastor, eu fui expulsado. Lembra que Jesus repreendeu seus discípulos porque eles foram expulsar demônio de um lunático? E na hora que foram expulsar, o demônio não saiu. E o pai chegou e disse, teus discípulos já tentaram e não conseguiram. Jesus disse o quê? Homens de pequena fé. Presta atenção nisso. O mestre está ensinando a gente que se a nossa fé for espinhos e abrolho, a gente não vai alcançar resultado. Olha o que diz. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Eles foram reprovados ali. E perto do estado de quê, pessoal? Maldição. Quem tem vivido maldição sabe o que eu estou falando. Quem tem vivido problemas sabe o que eu estou falando. Quem não consegue tirar o pé da jaca sabe o que eu estou falando. Quem não consegue prosperar na vida sabe o que eu estou dizendo. Quem não consegue vencer sabe o que eu estou dizendo. É porque você vive na maldição. Na maldição. Não mudou a mente. Se não mudar a mente, não alcança nada. Pastor, ora por mim, por favor. Vem cá, pastor Dantes. Vem cá, meu amor, vem cá, vou fazer uma oração na sua cabeça. Manifesta não, viu? Olha só. Deus, muda a mente dele. Muda a mente dele, em nome de Jesus. Amém? Não. Você sabe por quê? Porque essa oração não vale.
Não adianta pedir oração para mudar a mente, quem muda é Ele. Ele recebeu o conselho do Senhor que está sendo falado aqui, quem está entendendo? O que você vai fazer com a palavra que você está ouvindo aqui? A mesma que eu estou ouvindo, que ele está ouvindo, você está ouvindo. O que você vai produzir lá fora? Espinhos e abrolhos? Ou você vai produzir o fruto da boa terra? É a sua mente, o seu entendimento, é o seu resultado do que você vai fazer com o seu altar, que é o seu coração, que você deve valorizar e que você deve preparar para o chamado de Deus toda hora e todo instante. Se Deus te chamar, sacrifica para mim, diga: não ouvi, me dá teu filho. É isso. Toda vez seu coração tem que estar pronto para o sacrifício. Em cada segundo da sua vida. Isso é um exercício de fé. Isso é um exercício de fé. Se eu não estiver pronto, irmão, eu vou ser um crente pessimista, eu vou ser um crente, sabe, caído, vencido por tudo. E aqui diz, leia comigo: é reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Diga: inferno. Quer viver como herdeiro? Segue comigo aqui. Mas de vós, ó amados, esperamos o quê? Coisas melhores. Entende o que Paulo está dizendo? Aqui eu creio que foi Paulo que escreveu. Sabe por quê? Porque o cara que escreve isso aqui é um cara de fé e Paulo era um cara de visão. De vós, amados, eu espero coisas melhores. Quem espera coisa melhor do outro? Levanta a mão. Puxa, eu tenho que esperar coisa melhor. Se eu esperar coisa pior, meu filho, pelo amor de Deus, se a gente entrar nesse governo esperando que é pior do que o outro, lascou. A gente sempre tem que esperar coisa melhor, ou não é? Agora, Deus espera coisas melhores de nós. Eu tenho que esperar coisa melhor da minha esposa, ela tem que esperar coisa melhor de mim. Meus filhos têm que esperar coisa melhor de mim. Eu tenho que esperar que esse ano os meus filhos sejam melhores filhos do que foram até hoje. Nós temos que esperar coisas melhores. E ele diz: quanto a vós, ó amado, esperamos coisas melhores. Porque o evangelho tem que causar um efeito de fazer você melhor do que você já foi. Não é uma regressão, é uma progressão. Amém ou não? Ah, pastor, é porque eu já estou com 50 anos de igreja. Gente, espírito não envelhece não, só o corpo. Para com essa mentalidade, porque você pensa que está velho espiritualmente. Ninguém envelhece espiritualmente não. Você tem que estar se renovando todos os dias para ser perfeito. Perfeito para Deus. Quem entendeu? Perfeito. Deus quer ver a noiva perfeita, linda. Linda, que nem minha mulher quando eu casei com ela. Hoje está melhor. Entendeu? Por quê? A gente tem que esperar. Cara, se você imagina Imagina aqui, Fabrício, tu fazer um prognóstico assim para casar com uma pessoa. De repente, no dia, quando ela entra, tu pensando num vestido branco, de grinalda lindo, aquela coisa. Aí ela vem com um vestido preto, com lilás. E tu descobre que ela é banguela no altar. Imagina a situação. O olho é de vidro, perna de borracha, tu vai descobrir tudo na hora. Não dá, irmão. A gente quer perfeição, não quer? A gente quer o bom, o melhor, a gente quer o melhor. Mas como que eu vou alcançar o melhor de Deus se o meu altar, o meu coração não tem sido perfeito para com Ele? Se eu não estou pronto para exercer o sacrifício na hora que Ele me ordena. Se eu não digo eis-me aqui de coração, é um eis-me aqui de boca só. Ele está dizendo: eu espero coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos, tem que ser coisa que acompanha a tua salvação. Não pode ser coisa que tira ela. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos, e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para completa certeza de esperança até o fim, para que vós não façais negligentes, mas sejais o quê? Imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Quem crê?
Nós temos que imitar, irmão, a fé de Abraão. E diz: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando, te abençoar. Quem crê que se abençoar vai ser abençoado? Se plantar vai colher. Se crer vai ver a glória de Deus. Se servir o Senhor vai para o céu. Se deixar o mundo vai ser cheio do Espírito Santo. Ô irmão, abençoando te abençoarei. Olha o que Deus está falando com ele. Abençoando, Antônio, te abençoarei. Não, traz aí a oferta, o sacrifício. Não, eu não posso. Deixa a prostituta. Não, eu não posso. Deixa a droga, não posso. Deixa o cigarro, não posso. Para com essas más amizades. Não, é porque são meus amigos. Cara, abençoando, te abençoarei. Mas tu tem que deixar a maldição. Amém ou não? Deixa essa maldição de lado. E o que ele diz? E multiplicando, te multiplicarei. Quer dizer que Deus não começa a multiplicar nada na nossa vida se eu não começar o processo primeiro. Primeiro eu começo a multiplicar. Amém? Vou fazer uma pergunta. Quem aqui? Hoje é que dia do mês? 13 de janeiro? Quem aqui ganhou uma alma para Jesus e essa alma está com você na igreja agora? Não, estou falando mês de janeiro, sem me enrolar. Eu conheço aí. Isso aí foi do ano passado. Não vem com um negócio de coisa errada, não. Eu estou falando de janeiro. Quem? Você ganhou uma alma? Você? Já está ganhando mesmo? Não vai desviar não? Tem certeza? Se eu te matar, você vai para o céu? Amém. Quem mais? Sei lá? Ganhou uma? E sei lá? Ganhou também? Você ganhou uma alma? Ganhou mesmo? Não vai desviar não? Ganhou, cuida, né? Tem que cuidar. Agora presta atenção. Numa plateia, 3 pessoas ganharam uma alma. Nós já estamos no dia 13 de janeiro. Quantas pessoas morreram até o dia 13 de janeiro e foram para o inferno? E agora? Será que o nosso altar está pronto para o sacrifício? Porque os filhos de Satanás estão matando a 3x4. E os filhos da luz estão salvando a 3x4? É isso que nós temos que pensar. Ele diz: se você multiplicar, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles, o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de quem? Melquisedeque, amém? Então Deus já deu juramento. Quem crê na promessa de Deus? Agora, diante de tudo isso, você quer carregar com você as características de um crente Abraão? Você quer receber a bênção nessa campanha? Seja realmente um crente Abraão. Amém? Creia totalmente em Deus. Olha, eu não sei o que vai dar amanhã. Não sei o que vai dar, mas eu creio totalmente em Deus. Eu não vou descrer, eu vou crer totalmente no Senhor. Tudo que eu fizer, eu vou edificar um altar ao Senhor. Em todo mundo que me conhecer, eu vou deixar a marca de Cristo. O meu coração vai estar edificado e pronto para o sacrifício. E eu vou tratar com generosidade as obras do Senhor. Amém? Entendeu isso? Em vez de alguém botar dúvida em você sobre dízimo, sobre oferta, sobre o evangelho, bote fé no coração deles. Amém? Diz para o irmão, em vez
de tirarem a tua fé, botando dúvida em você, bote fé e tire a dúvida deles. Amém? Quem aqui já fez a obra? Quem já fez a obra de Deus? Ou quem faz? Levanta a mão, levanta a mão. Pois é, isso não resolve. Aprende uma frase. A frase é essa: em vez de você fazer a obra de Deus, diga, em vez de eu fazer a obra de Deus, eu tenho que, diga, eu tenho que ser feito pela obra de Deus. Tudo que foi feito pelas mãos de Deus. Não há nada que se fez que não tenha sido feito por Deus. E você não está fazendo a obra de Deus aqui, irmão. Você está sendo feito como obra de Deus aqui. Você é obra de Deus aqui. Então, se você não entendeu ainda, tudo que você está ouvindo, aprendendo e fazendo aqui é Deus trabalhando em você. E quando você retarda isso, quando você não faz nada, você está impedindo a obra de Deus na sua vida. Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.